Fala aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o Lucas, autor do livro Diário de um Poeta Desconhecido. Estou aqui com meu amigo Miguel, ele vai se apresentar depois. Eu vou falar sobre o poema A Chuva, que eu quero falar cada parte dele e o porquê que relata certas coisas, qual é a profundidade dele, por que eu fiz, Mas vamos por partes. Vamos primeiro relatar a profundidade dele. Então vamos lá. A chuva passava e era reta. Quanto mais forte ela ficava, eu sabia que teria que tirar as suas lágrimas. Então quando eu digo as suas lágrimas, o ser humano, ele é feito de emoções. Então às vezes a gente sabe que a gente tem que tirar as nossas lágrimas, que a gente tem que enxugar, que a gente tem que continuar em frente, que as lágrimas, assim como a chuva, vai passar reto, vai embora rápido. Aí vamos para a segunda estrofe. Que são difíceis de ver, a sua natureza caótica, o jeito da chuva ser. Então, assim como a chuva, a gente é caótico, a gente é difícil, de ver as nossas emoções, o que a gente é, ou como agimos, mas a nossa natureza caótica do yin e yang, do que é o bom e o ruim, que está dentro da gente, é o nosso jeito, assim como é o jeito da chuva, assim que eu vejo pelo menos. Na minha casa o chão inundava, as lágrimas que via escorrendo agora as enxergava, as enxugava e vi que forte ela ficava. Esse aqui é um outro trecho. Então quando eu digo que na minha casa o chão inundava, e eu via as lágrimas, escorrendo e agora eu enxergava, é porque assim, às vezes a gente não enxerga como o ser humano tá chorando, como o ser humano tá triste. Então a gente vê a inundação às vezes por dentro ou por fora. A gente precisa ter muito mais discernimento e percepção para ver, entendeu? Essa inundação, essa água que está saindo, esse choro, entendeu, do ser humano. Então é uma coisa que é bem profunda, assim, para mim, especificamente. Quando eu falo assim, ácido enxugável, que às vezes a gente precisa de uma outra pessoa que nos ajude para enxugar as nossas lágrimas, para conversar com a gente, para falar com a gente, mas a gente às vezes não se recusa, Pelo menos eu tenho um problema com orgulho, Então às vezes eu me recuso, mas é uma coisa que eu mesmo estou trabalhando em mim e é difícil, Todos nós temos nossos defeitos, E aqui depois as enxugava, a gente vê que às vezes a tristeza fica mais forte, às vezes vem mais rápido, vem mais de um jeito mais intenso, Isso acontece, E aqui vamos para o outro trecho, Um barulho de estrondo ela fazia e por ajuda gritava. Então quando eu digo um barulho de estrondo ela fazia e por ajuda gritava, é que às vezes por dentro está acontecendo uma tempestade, um estrondo, um furacão que a gente não consegue nem ver, nem imaginar que a pessoa está passando, que a situação pode ser até pequena. Mas aquela situação que a gente fala que é pequena, como seres humanos, a gente tem que ver pelo lado do outro que às vezes pode ser grande. Eu mesmo passei por isso hoje, Às vezes uma situação que hoje era pequena, um problema pequeno, foi grande, Então, pra mim, foi uma coisa difícil de enfrentar, Então, foi um estrondo, E, a gente pede ajuda, por dentro, na alma. A alma grita, A gente grita. Então, a gente, como seres humanos, a gente gritou no externo e no interno. Então, é normal. Aqui vamos para outra estrofe. Observei que eu e a chuva tínhamos muito em comum um com o outro em nossas vidas. É como se ela representasse os meus piores ou difíceis momentos da vida. Quando estava calma, representava os desafios da vida. Então quando eu digo isso, é porque assim, a gente observa que a gente tem momentos bons, ruins, difíceis, horríveis, mas a chuva, ela tá ali pra pegar e mostrar pra gente que a gente
vai continuar tendo esses momentos horríveis, vai continuar tendo momentos bons, vai continuar tendo momentos ruins, vai continuar tendo momentos às vezes que vão ser um pouco difíceis, que vai ter situações que a gente vai precisar pegar e enfrentar, né? Bater de frente mesmo. E a chuva ela representa praticamente isso, né? Então eu até convido vocês a olhar, né, para a chuva e ver que a chuva não é só uma mera água que só escorre do céu. Não, ela é até mais que isso. E aqui vamos para a última estrofe, né? No arco-íris eram os dias bons de alegria. Vejo que eu e a chuva temos muito em comum com a vida. Então foi o que eu falei. A gente passa por momentos até, né, que são diferentes de momentos bons, né? Quando eu digo no arco-íris, são momentos que são ótimos, excelentes, que parece que a gente está naquela alegria do caramba, né? E que aquela alegria parece que ela nunca mais vai acabar, né? Mas a chuva e a gente tem muito em comum com a vida, os elementos da natureza, tudo, né? Um monte de coisa, se você for parar pra ver no profundo, no interno, no externo, o bom, o ruim, tem muito comum com o ser humano. Então eu vou passar agora os comentários, né, pro Miguel, e ele vai comentar as coisas comigo, né? A gente vai discutir um pouquinho e vamos lá. Bom, galera, agora que o Lucas já fez a parte dele, chegou a minha vez de falar um pouquinho com vocês. A minha visão provavelmente vai ser um pouco diferente da dele, mas estamos aqui para isso. Eu também vou falar que a parte da leitura do poema, esse tipo de coisa ficou na mão do Lucas, e ele já fez isso, então não tem por que eu ler parágrafo por parágrafo. Então, nessa minha parte aqui eu vou tratar mais do assunto em si do que do próprio poema. E é agora que a gente acaba entrando em uma parte que eu posso chamar de, entre aspas, capítulo, chamado de A Chuva e o Tempo. Sei lá, achei um nome bom. Mas enfim, saindo um pouquinho da enrolação, vamos falar um pouquinho sobre como a chuva e o tempo podem ser de certa forma semelhantes. Porém, com diferenças drásticas. Provavelmente você não entendeu nada do que eu falei, mas eu juro que mais pra frente vai fazer sentido. Ou não. A risada tá com você. Começando pelo tempo, a gente pode fazer uma simples analogia com ele. O tempo ele nunca para. Querendo ou não, ele vai continuar. E se você ficar parado chorando por algum acontecimento, por mais duro que ele seja, você vai deixar de seguir o fluxo do tempo. E quando você deixar de seguir ele, ele vai se tornar a chuva, não você. Quase falei uma coisa errada aí. E agora você deve estar tentando quebrando a cabeça e falar como que o tempo se tornou chuva. Mas calma, que nesse sentido eu vou explicar. A diferença da chuva para o tempo é que enquanto o tempo segue o seu fluxo, a chuva tem seus dias de calmaria, principalmente em tempos ensolarados. É o que a gente vê aqui direto. Tem muitas vezes ficam tipo semanas sem chover, dia ensolarado, calorzão calmo. Só que esses dias são sempre monótonos, são sempre os mesmos. E trazendo agora para a situação tratada no vídeo, eu falaria que seria algo como uma zona de conforto, onde você sente uma falsa sensação de que está bem, porém você vai sofrendo minuciosamente por dentro e sem ao menos perceber. É como se fosse um parasita, tipo, você não percebe o que está acontecendo e você aos poucos vai desmoronando e não vai sentindo nada enquanto isso acontece. E quando isso acontece, vem uma forte tempestade. E é aí que entra aquela parte da analogia da chuva e o tempo. Que você é jogado de volta com tudo pro fluxo do tempo contra a tua vontade e tu não tem nada pra fazer. Você só aceita. E quando isso acontece, você tem que resolver tudo de uma vez. Você não tem aquela calmaria que seria... Calmaria entre aspas, né? Que seria você só seguir o fluxo normal do tempo e resolvendo coisa por coisa no seu tempo tranquilamente. Você se manteve numa zona de conforto. E quando você foi obrigado a encarar os seus problemas,
Eram tantos que você nem ao menos consegue ter um tempo de descansar, você se sente afogado em tudo aquilo. Eu não sei se vocês captaram a ideia, mas por favor, se mantenham no tempo. A zona de conforto ela pode parecer boa momentaneamente e resolver seus problemas, pode acabar, mas pode acabar se tornando algo doloroso a longo prazo. Você pode achar que resolveu seus problemas de forma normal, seguindo o fluxo, seja doloroso, demorado, mas enfim. Acredita em mim quando eu falo que eu já passei por isso. Prefira ir seguindo o fluxo do tempo e resolvendo as coisas de pouco em pouco, porque se você se acomodar e não quiser fazer nada, logo tudo vai cair de uma vez, como eu falei. E nesse momento você vai se sentir afogado, podendo até ser esse ciclo novamente, um tanto quanto confuso, né? Eu acabei de criar isso daí para dar um exemplo para vocês. E bom, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês puderem ajudar o Lucas aí com as poesias dele, vai ser muito bom. Porque o cara dá um duro nisso daí, vocês têm noção. Mas enfim, se vocês puderem ajudar também o vídeo de qualquer forma aí, eu vou agradecer demais. Afinal, a gente é só dois poetas desconhecidos aí. E é isso. Boa sorte aí pra vocês. E se cuida.